Olá, queridos, tudo bem com vocês? Vamos lá. Basicamente, nós vamos fazer aqui duas lousas, mas é só para representar para vocês que são conteúdos interligados. São civilizações que se desenvolveram muito próximas e basicamente estão ligadas, principalmente pelo ponto de vista cultural, ok? Mas são aulas distintas. A primeira dessas civilizações é a Grécia Antiga. A região da Grécia Antiga, gente, é a mesma região onde hoje é a Grécia atual. Em relação às características dessa Grécia Antiga, a gente precisa destacar uma coisinha. O fato de que ela é dividida em cidades-estados, também conhecidas como polis gregas, ok? Essas cidades-estados, elas eram autônomas, ou seja, tinham várias cidades aqui na Grécia. Tebas, Corinto, Tessalônica, Colosso, Éfeso, todas essas eram cidades que ficavam aqui na Grécia. E cada uma tinha a sua própria organização, a sua própria independência. O que as fazia serem gregas, o que as tornavam gregas? O fato de elas compartilharem a mesma religião, no caso aqui o politeísmo, ok? A crença em vários deuses, e também compartilhar aqui a mesma cultura, ok? Sobretudo quando nós tratamos do idioma, ambos falavam o grego. Por isso que nós falamos que todas essas sociedades aqui faziam parte da Grécia Antiga, beleza? Importante nós destacarmos que duas delas foram protagonistas nesse período. São essas sociedades, a de Atenas e a de Esparta. Atenas se destacou principalmente por conta da democracia, o sistema político que hoje nós adotamos, que hoje nós utilizamos. No caso da democracia atual, nós tentamos eleger ali os nossos representantes, os políticos, através do voto. Lá na Grécia Antiga, ou melhor dizendo, em Atenas antigamente, esse exercício da democracia também era, mas assim, era um pouco diferente, porque ele era restrito. A democracia na Grécia Antiga, ou em Atenas especificamente, era só para os mais ricos e também só para homens. Importante a gente salientar isso daqui. De toda forma, vale ressaltar que a democracia que nós conhecemos hoje, ela é inspirada naquilo que os atenienses desenvolveram, no modelo político em que houvesse a participação do povo, tudo bem? Ou que houvesse a participação de uma grande quantidade de pessoas, certo? Por outro lado, Esparta se destacou por ser muito militarizada. As crianças espartanas, desde os 7 anos, deixavam seus pais e iam já servir ou iam para o serviço militar, serem treinadas, e elas se dedicavam muito a essa militarização, beleza? Importante nós destacarmos um outro ponto aqui em relação a Atenas, Esparta, as cidades-estados gregas. Elas foram atacadas. Houve nesse período o que nós chamamos de guerras médicas, que não tem nada a ver com o fato de medicina ou ligação com medicina. Na verdade, o fato de chamar guerras médicas é porque faz relação ao povo que invadiu ou tentou invadir a Grécia, ok? Tentou invadir essas polis gregas. Foi o povo chamado de Medo-Persa. Nesse período, gente, quando os Medo-Persas tentaram invadir a Grécia, as cidades-estados gregas, elas se uniram para enfrentar esse império Medo-Persa, beleza? Aí você deve estar pensando, nossa, Esparta, militarizada, forte, deve ter dado um pau aí nos Medo-Persas e vencido esse confronto. Esparta realmente lutou muito. É até daqui, dessas guerras médicas, que surge a história dos 300 soldados espartanos, beleza? Mas na realidade, quem vai ser a grande cidade-estado que se destaca nesse confronto são os atenienses. Eles conseguem sim vencer os persas e eliminar esse povo de dentro do território grego, ok? Quando acontecem as guerras médicas, Atenas sai muito grandona, olha, nós vencemos os Medo-Persas, e eles queriam reinar agora sobre as outras cidades-estados. Esparta ficou revoltada com isso, como se fosse assim, calma aí Atenas, aqui não, beleza? Aqui cada um tem sua autonomia. Isso gerou um conflito agora entre Atenas e Esparta. Essa guerra vai ser conhecida como a Guerra do Peloponeso, ok? Aí sim, Atenas e seus aliados, Esparta e seus aliados, eles se enfrentam, eles têm um grande combate. E aí sim, na Guerra do Peloponeso, Esparta sai vitoriosa. A grande questão aqui, gente, é o seguinte: essa Guerra do Peloponeso, apesar da vitória espartana, gera o fim das polis gregas, ou o fim dessa autonomia das polis gregas. Por quê? Ambas ficaram enfraquecidas. Eles já vinham de um confronto muito forte contra os Medo-Persas, e agora eles se enfrentaram, então eles basicamente se autodestruíram. Isso possibilitou com que Alexandre o Grande, o cara que vinha aqui da Macedônia, uma região ao norte da Grécia Antiga, ele dominasse os gregos.
A questão é que esse Alexandre o Grande, apesar de ser dominador dos povos da Grécia Antiga, ele era um cara que gostava muito da cultura grega. Então o seu domínio foi importante para os gregos, porque ele pegou toda aquela cultura grega que ele também acreditava, ele também seguia, e ele expandiu essa cultura grega por todos os territórios que ele foi conquistando. Ele foi um grande dominador. Durante 11 anos aí, ele expandiu o território da Grécia, da Macedônia para vários ambientes. Ele foi levando a cultura grega para esses lugares. Cultura como a filosofia, como a matemática, a ciência, a arte, a literatura, a medicina, os esportes, muita cultura grega que nós temos hoje, ou culturas que nós temos hoje, são baseadas naquilo que os gregos desenvolveram lá atrás, e nós temos acesso a ela por conta do domínio e da expansão de Alexandre o Grande. Beleza? Basicamente é isso, espero que tenham gostado, que tenham entendido.